Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. Olha só, o tema de hoje está simplesmente fantástico. Se eu fosse você, ficava até o final e além disso você vai compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. O tema é os dois tipos de pecados que existem. Na verdade, existe um tipo de pecado que ficou só na nossa mente e o outro foi lá quando nós executamos. Mas na verdade todos os pecados eles começam aqui na nossa mente, ok? Existe uma diferença entre o que você pensou e entre o que você executou. Na verdade, está vinculado às consequências, porque para Deus todos são pecados, ok? Então vamos direto na Bíblia, que hoje você vai aprender esse tema e eu tenho certeza que esse tema vai ajudar a entender, você a entender muitas coisas na sua vida. Então, aqui hoje nós vamos aprender realmente a diferença entre o pecado que você deixou na sua mente e o pecado que você executou. É claro que um para o outro tem muita diferença, mas para Deus nós sabemos que tudo é igual. Se você não se arrepender, se você não pedir perdão por aquele pensamento mal que você teve ou aquele que você executou, você vai perder a salvação. Deixa eu te perguntar, quantos de vocês aí do outro lado da telinha aí já mataram alguém? Aí você vai dizer assim, mas eu nunca matei ninguém. Mas e aqui na mente? Quantas pessoas você já matou? Aí eu te pergunto, quantas vezes você já adulterou? Quantas vezes você pensou mal de uma pessoa? Pois é, na mente também nós pecamos. E é óbvio que todos os pecados que nós executamos, ele começou aqui na nossa mente, né? Por isso que a Bíblia diz, um dos mandamentos, que nós não podemos cobiçar, não podemos desejar, nós não podemos deixar que o nosso coração seja levado por caminhos errados. Há uma frase que diz que um passarinho, ele pode até voar sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos de hipótese alguma deixar que ele crie ninho e que ele, ou seja, procrie dentro da nossa mente, ou seja, na nossa cabeça. Assim funciona o pecado, ele vem sorrateiramente um desejo, um pensamento mau, e aí você vai alimentando, quando você menos espera ele fez morada na sua mente, e você vai lá e executa. Será que alguém que matou alguém, ele matou do nada, né? Claro que tem aquelas pessoas que matam para outras pessoas, mas o espírito de vingança, ele começou sendo alimentado no teu coração. Pensamentos maus, você foi deixando esses pensamentos iludir a sua mente, quando você menos esperou, você estava com ódio de alguém, desejando mal, ou mesmo fazendo mal para alguma pessoa. Assim também funcionam os desejos da carne. Você começa a pensar, a desejar, a cobiçar, quando você menos espera, você vai lá e executa. Qual a diferença? A grande diferença está somente nas consequências. Claro que um pensamento não tem uma consequência quando você vai lá e executa. Eu pensei em matar alguém, mas eu não matei. Pecou também. Mas quando você vai lá e mata, você vai para a cadeia. Ou não sei o que vai acontecer. Tem vários tipos de consequências. Então hoje aqui na Bíblia nós vamos começar a abrir a Bíblia lá em Tiago, o capítulo 1, e nós vamos começar a entender um pouco mais sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. E então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Viu só como está bem claro nesse texto? Começa tudo na mente, vai se desenrolando, vai ganhando força. Quando você menos espera, esse pensamento você vai lá e executa, e esse pecado pode ser um pecado para a sua própria morte. Então existe uma diferença muito grande, mas que fique bem claro, que você entenda que tudo começa aqui na mente. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que repreender já quando vier um pensamento mal. Se eu estou com raiva de alguém, eu já ligo, pergunto o que aconteceu e esclareço. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos deixar que o ódio cresça, que passa de uma noite. Você vai lá e fala com teu irmão, aquele que te ofendeu, que fez alguma coisa. E quando você se estiver passando por uma situação perigosa, com certeza absoluta você tem que procurar uma ajuda. Eu lembro bem que eu estava fazendo umas palestras num acampamento, chegou um jovenzinho, eu falei sobre esse assunto. Ele chegou comigo e disse assim, Pastor Márcio, eu estou passando por um grande problema no meu trabalho. Eu sou recém-casado, estou há 1 ano e pouco casado, e no meu trabalho, lá no meu escritório, tem uma mulher que ela está, ou seja, nós estamos fazendo uma amizade e tudo, e está tendo um envolvimento assim de amizade, uma amizade muito, que não deveria ser amizade de um homem casado, mas eu estou me envolvendo com ela, e eu já não estou mais gostando do jeito que eu gostava da minha esposa, e aí, não sei, eu tenho que tomar uma decisão, ele falou assim. E quando ele estava me falando, ele disse assim, pastor, você poderia me ajudar? Você poderia me ajudar com esse problema? O que você me aconselha? Eu perguntei 2 vezes para ele, você quer minha ajuda? Ele disse sim. Eu conheci a esposa dele estava passando, eu disse, fulana, vem aqui. Ele disse, não, pastor, eu digo, você pediu minha ajuda. Tem coisas que a gente tem que falar antes de acontecer, porque depois que aconteceu não adianta, só para Deus você deveria falar. E aí eu falei com a moça, eu disse, conta essa mesma história que você me contou para tua esposa.
E ele demorou para poder contar, todo sem jeito, claro, né? Mas ele contou a história. Quando ele contou, a mulher dele disse, você está despedido. Segunda-feira eu vou com você lá no seu escritório, você vai pegar todas as coisas, você nunca mais vai colocar os pés ali. Sabe, esse casal continua casado até hoje. Sabe, tudo começa assim, sabe, na mente. Se você não consegue vencer um pecado ou alguma coisa que ficou na sua mente, por favor, pede ajuda, talvez para um psicólogo, um pastor, o padre, não sei, para quem você sabe que vai poder te ajudar. Mas depois que você fez, não fique espalhando para todo mundo que não vai ter mais jeito, peça só para Deus, porque Deus vai poder te socorrer. Sabe, se aquele rapaz tivesse continuado, com certeza absoluta, a história seria completamente diferente. Hoje eles têm 2 filhos, já estão mocinhos os dois garotos. E amigo, assim funciona o trabalho de Satanás. Primeiro ele põe na mente, depois ele vai lá e faz que você execute. Depois que você execute, depois que você executa, vai vir as consequências, com certeza absoluta. Olha só, mas será que Deus ele quer que a gente fique assim, sabe, fique preso a fazer o que Deus quer? Vamos ver o que Tiago diz também, o capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 2. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Eu acho muito lindo esse texto da Bíblia, porque Deus está dizendo assim, filho, tu fica à vontade, você faz o que você quiser. Deus, ele te deu o livre-arbítrio. É claro, Satanás, ele vai tentar de todas as formas colocar desejo no teu coração, pensamentos para você pecar, mas está entre você dizer, não quero isso para minha vida, está repreendido, orar, jejuar e lutar contra esse pecado, ou conceber esse pecado. É claro que eu te garanto que se você fizer, se você executar, com certeza as consequências vão vir na sua vida. Enquanto estiver na sua mente, você pede perdão para Deus e vai lutando e você vai vencer. Mas quando você executa, também vão vir as consequências. Vamos continuar aqui o estudo? Olha só o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só, aqui está um conselho lindo. Guarda teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda que na tua mente não entre coisas ruins, porque se você alimenta coisas ruins, se você deixa o teu coração ser tomado por esse espírito ruim, por esses desejos, e você vai chegar um tempo que você não vai ter força, até o momento que você vai lá e executa. E aí quando você executa, com certeza absoluta, vão vir as consequências. Olha o que Jesus falou sobre esse assunto do pensamento. Mateus, o capítulo 5, versículo 27. Vocês ouvirão que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher que deseja lá, já cometeu adultério com ela e no seu coração. Entendeu aqui? Então o que Jesus está falando aqui? Ó? Quando você olha para uma mulher e você cobiça, ou para um homem também, óbvio, e você cobiça, no seu coração você já cometeu adultério. Sabe aquelas pessoas muito puritanas, muito santas? Aqui Jesus está dizendo assim, filho, só no pensamento você pecou, você pensou, você já pecou também. Ou seja, todos nós estamos assim, na mesma linha. Nós todos somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Ou seja, Jesus está dizendo aqui também uma coisa muito importante para essas pessoas puritanas que se sentem superior. Você sabe qual é o maior orgulho? É o orgulho religioso de você se sentir superior. É porque eu não faço isso, porque eu não cometo esse pecado, porque eu não tenho essa tendência. Ah, porque aquele usa droga, porque aquela se prostitui, porque aquele come aquela coisa. Pois é, amigo, esse tipo de orgulho religioso de você se sentir melhor que os outros é o pior orgulho que existe, sabe? Aqui Jesus está deixando bem claro que só no teu pensamento, no teu olhar você já cometeu o pecado. E a Bíblia diz, se teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca também fora. Ou seja, todos nós somos pecadores, mas é óbvio que todos os pensamentos, ou seja, todo pecado começa aqui. E qual é a diferença de eu olhar para uma mulher com cobiça e ir lá e executar? Você sabe da história de Davi. Vamos para a Bíblia? Davi mandou que trouxesse e se deitou com ela. Ele havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Pois é, aqui, amigos, essa é a história tão famosa de Davi. Davi, lá no seu palácio, olhando embaixo, viu uma mulher muito bonita, Betseba. Eu imagino que essa mulher devia ser realmente muito bonita. O coração dele começou a desejar aquela mulher a tal modo que ele mandou chamá-la e ele se deitou com ela, ela engravidou e ele, para se livrar daquele problema, o que é que ele fez? Mandou o seu general, que era o esposo daquela mulher, vir para ele manter relação sexual com ela, porque ele estava em guerra. O general, com o seu guerreiro, com a consciência pesada, não manteve relação sexual com ela, voltou para a guerra, ou seja, ela ficou grávida, não tinha como esconder. Davi, para se livrar do problema, mandou matar Urias, que era seu esposo, um grande guerreiro, e ele foi simplesmente assassinado. Quais foram as consequências do pecado? Aquela mulher ficou grávida, perdeu o bebê, ele virou um assassino, Davi, teve o sangue nas costas de uma pessoa inocente, ou seja, Davi passou uma vida toda convivendo com várias consequências
consequências do pecado porque ele não somente pensou, mas ele foi lá e executou. Então existe uma diferença muito grande entre pensar e entre executar, ou seja, mas todo pecado começa aqui na mente. Davi desejou, cobiçou e depois ele foi lá e executou. Se talvez tivesse ficado só no desejo, só na mente dele, quem poderia saber? Só ele e Deus. Ele poderia ter pedido perdão para Deus. É claro que Davi se arrependeu, ele se arrependeu profundamente do pecado que ele cometeu. Deus é misericordioso, o perdoou, mas as consequências não. Sabe, alguém diz assim, eu entrei no supermercado com uma arma nas mãos porque eu precisava, assaltei, hoje eu estou na prisão, Deus está me castigando, eu adulterei, Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém, existem consequências muito claras e muito óbvias daquelas coisas que nós escolhemos. Por isso que eu digo, pensar é uma coisa, executar é outra, mas todos dois são pecados. Vamos ver para concluir o nosso estudo de hoje. Conselho da Bíblia para nós. Filipenses 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo que excede ou digno de louvor, pense nestas coisas. Pois é, meu amigo, o único que pode gerenciar sua mente é você mesmo. Então a Bíblia está dizendo aqui que tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for bom para a sua vida, que tudo que vai te ajudar a você crescer, tudo que vai fazer a diferença na sua vida, isso você deve pensar. Agora você vai deixar o teu coração se corromper com maldade, com ódio, com rancor, com ressentimento, com cobiça, com desejo, com coisas assim que vão te levar para perdição, vão fazer você arruinar sua própria vida. Você sabe que você é o gestor da sua própria vida. Deus, ele não vai te obrigar a você ser de Deus. Satanás também não vai te obrigar a você ser dele. Lembra da primeira passagem da Bíblia que eu li para você? Que nós temos que simplesmente escolher, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Vamos só repetir Tiago 1, o versículo 14 e o versículo 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E então esse desejo, tendo sido concebido, dará luz ao pecado, e o pecado, pós ser consumado, gera morte. Então aí está, meu amigo. Fica aqui o conselho. Li a primeira e a mesma passagem agora no final para que fique bem claro que tudo começa na mente e se você executar, com certeza gera pecado e pecado gera morte. O que Deus quer para você? Que você se afaste completamente das coisas do maligno, dos seus pensamentos. Cuide aqui da sua mente, porque com certeza absoluta, você cuidando bem da sua mente, você vai receber muitos frutos positivos lá do alto do céu. Então aqui ficou esse estudo, pensamento e execução. Escolha entre ficar do lado de Deus e do lado do inimigo. Você é o gerente e o gestor da sua mente. Que Deus te abençoe, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis esse vídeo e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas e nos vemos no próximo vídeo.